Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a válvula triodo, tá? A válvula triodo, ela usa o princípio do efeito termoiônico. O efeito termoiônico, eu já gravei um vídeo, foi redescoberto pelo Thomas Edison, em 1901. Como é que o Thomas Edison redescobriu esse efeito? Era o seguinte, as lâmpadas do Thomas Edison, elas pararam de queimar, ele desenvolveu a tecnologia de fazer os filamentos, elas não queimavam mais, mas elas começavam a ficar escuras. Começava a evaporar o material do filamento, grafite, tá? E elas começavam a ficar escuras. E aí ele teve a sacada de fazer o seguinte modificação na lâmpada dele. Colocar um outro eletrodo aqui e ligar isso aqui ao filamento, tá? Então, quando ele ligava esse eletrodo ao positivo da bateria do filamento, ele observava uma corrente. Se ele mudasse esse fiozinho aqui, passasse para o negativo, desaparecia a corrente. Tá? Então ele concluiu que elétrons eram termicamente injetados pelo filamento e que ele só observava uma corrente quando isso aqui fosse positivo, quando ele tivesse ligado dessa maneira. Tá? Esse negócio não resolveu o problema da fuligem. Como ele estava tão interessado em descobrir a lâmpada, em melhorar a lâmpada, ele anotou isso lá no caderno dele de laboratório, mas não deu muito enfoque para isso naquela época, tá? Mas quando ele fez isso aí, estava descoberto uma coisa que é muito, muito importante, que é um diodo. Aqui eu tenho uma montagem de uma válvula, que ela funciona como um retificador, como um diodo, um dispositivo que conduz corrente numa única direção. Eu tenho aqui um transformador, eu vou ligar esse transformador numa fonte de corrente alternada, e aqui, no secundário do transformador, eu vou ter uma tensão que está variando senoidalmente. Só vou ter corrente aqui quando esse lado for positivo. Eu só vou ter corrente nesse ciclo. Tá? A placa ela precisa estar positiva. E aí aparece uma corrente aqui. Quando o ciclo se inverter, quando esse lado aqui for negativo, eu não tenho mais corrente. Porque elétrons não vão sair daqui para ir para uma placa negativa. Se eu for ver a corrente aqui, eu tenho uma coisa assim, ó. Tenho corrente no ciclo positivo, não tenho corrente, tenho corrente no outro ciclo positivo. Esse dispositivo ele só vai conduzir nesse ciclo e nesse ciclo, só nos ciclos positivos. Então agora eu tenho uma montagem no qual a corrente circula numa única direção. Essa corrente aqui ela não é constante. Tá? Eu tenho corrente aqui, tenho corrente aqui. Mas se eu colocar um capacitor aqui, que armazene energia para liberar durante esse tempo, ela vai ficar quase que constante. Então, quando foi feito isso, estava desenvolvida uma maneira de você transformar corrente alternada em corrente contínua. Mas isso aí não era suficiente para o mercado, tá certo? O mercado precisava de mais coisas. Tinha um problema tecnológico grave naquela época. O que o pessoal sabia fazer? O pessoal sabia fazer geradores, princípio de Faraday, já sabia retificar essa corrente, transformar isso em corrente contínua, mas o mercado precisava de um dispositivo que você pudesse ligar e desligar de uma maneira muito rápida. Vocês já vão entender isso. Então o mercado precisava de um dispositivo que você pudesse controlar a condução eletricamente. Só assim poderia ser rápido. O que o mercado conhecia? Conhecia as chaves. Uma chave você liga e desliga um circuito mecanicamente. Isso é lento. Você precisava ligar e desligar muito rápido. E aí você poderia fazer um monte de coisa. O que se conhecia naquela época? Se conhecia o efeito termoiônico. Você aquecia um filamento, esse filamento emitia elétrons e esses elétrons eram capturados aqui pela placa. Então isso aí alguém, teve um cara lá que teve uma ideia de fazer o seguinte, mas peraí, se eu colocar uma grade aqui, uma telinha no meio, e fizer com que essa telinha fique muito negativa, esses elétrons não vão passar mais para lá. Tá? Então, se eu colocar essa telinha e controlar esse potencial aqui, eu vou controlar esse fluxo de elétrons. E aí eu vou ter um dispositivo no qual eu vou variar a resistência dele eletricamente. Eu posso fazer uma senoide agora eletricamente. Tá? O cara que descobriu isso chamava Lee Forest. Tá? Ele foi o inventor da válvula triodo em 1906. Esse cara é conhecido como o pai do rádio. Tá? Porque sem a válvula triodo era impossível fazer um rádio. Tá? A primeira válvula que ele construiu era essa aqui, ó. Foi essa aqui.
Aqui tem o filamento, que quando aquecido vai emitir elétrons, e aqui está a placa, que vai coletar esses elétrons. Então isso aqui vai estar num potencial positivo. E aqui é a grade. A grade é uma telinha, tá? É uma tela mesmo. E aí você vai controlar o potencial dessa grade. Se ele for muito negativo, ele vai impedir completamente o fluxo de elétrons que está saindo aqui do filamento. E isso aqui foi feito muita coisa no decorrer do desenvolvimento disso. Isso aqui é uma válvula comercial, uma válvula triodo. Aqui de amarelo, eu vou fazer uma expansão. Aqui de amarelo é o filamento, que quando aquecido emite elétrons. E aqui é a placa, que também nós chamamos de anodo. Tá? O filamento a gente chama de catodo também, e aqui anodo. Elétrons vão sair de lá para cá. Isso aqui está positivo. Isso aqui é a grade. A grade é um fiozinho enrolado, por exemplo. Se esse fiozinho aqui enrolado estiver muito negativo, você não tem fluxo de elétrons. Aqui eu tenho algumas válvulas, tá? Isso aqui é uma válvula muito famosa, EL34, tá? Isso aqui para fazer amplificador, o pessoal que há muito tempo atrás corria muito atrás dessas válvulas. Essa aqui é uma válvula de maior potência, que eu usava em radiotransmissor, tá? E ela tem um filamento, tem grades e tem uma placa, tá? Eu peguei, para mostrar para vocês, eu peguei e abri uma aqui, ó, tá? Desmontei ela, cortei toda. Então aqui eu tenho, dá para você ver a grade e lá dentro tem o filamento, tá? Aquele taruguinho, parece um palito de dente, tem ali no meio, é o filamento. Ali são emitidos elétrons. E aqui está a grade. E esses elétrons são coletados por essa placa, que fica aqui em cima, ó. Então, elétrons saem de lá e vêm para cá. E se eu altero o potencial dessa grade, eu altero esse fluxo de elétrons. Quando foi descoberto isso, foi feita toda a tecnologia, né, de você construir essas válvulas, elas se tornaram também não tão caras, apareceu um monte de produto no mercado. Um produto que apareceu foi esse aqui, tá, que é um amplificador. Vamos tentar entender como é que funciona isso, tá? Então aqui eu tenho a minha válvula triodo, tá? Eu tenho o meu filamento, que vai aquecer um material que vai emitir elétrons, tá? Esses elétrons vão sentir esse potencial positivo. Aqui tem uma bobina e aqui está no positivo da fonte, tá? Então vai ter um fluxo de elétrons aqui, tá? Vai passar uma corrente. Nós já aprendemos que quando passa a corrente numa bobina, aparece um campo magnético. Essa corrente vai gerar um campo magnético nessa bobina que vai interagir com esse ímã aqui. Tá legal? Então isso aqui é uma parte do nosso projeto. Vamos olhar agora na entrada. Aqui é o seguinte, eu tenho um ímã, vamos pensar, eu coloquei um ímã e coloquei uma folha de papel. Esse ímã agora vai chacoalhar quando eu estiver falando aqui. Quando eu falar, esse ímã vai chacoalhar. Campo que varia no tempo na frente de uma bobina gera uma tensão, Faraday. Então aqui vai aparecer uma diferença de potencial, uma tensão, que é proporcional à voz do cara que está falando aqui. Essa tensão vai controlar o fluxo de elétrons. Aqui vai ter uma corrente que vai estar variando de acordo com a voz de quem está falando aqui. Corrente passa numa bobina, gera um campo, Oersted. Então ela vai interagir com esse ímã e vai fazer esse papel que também eu colei na frente do meu ímã chacoalhar, pressionar o ar. Isso aqui é um alto-falante e isso aqui é um microfone. E aqui, isso aqui eu tenho meu amplificador. E aqui está a minha válvula triodo. O que a minha válvula triodo está fazendo? Ela está controlando esse fluxo de elétrons. Ela é uma resistência que varia, né, de acordo com a tensão que eu aplico aqui. E aí, com isso, pessoal, pode-se fazer um monte de coisa. Amplificador, rádio, eletrocardiógrafo, um monte de coisa. Inclusive, né, computador, tá? Foi desenvolvido um computador que chamava ENIAC, tá? O primeiro computador digital eletrônico. Ele tinha 18.000 válvulas. Mas era o tipo de coisa que gastava uma energia brutal, mas se conseguia, foi a primeira coisa que foi feita. E isso aí minimizava o tempo de cálculo de balística, tá? O pessoal usou muito esse tipo de coisa, tá? E o desenvolvimento do computador só foi possível depois do desenvolvimento do triodo. Então isso aqui era as placas lá do computador e aqui eram as moças que trabalhavam na programação.
Naquela época você não programava o computador num teclado como nós estamos acostumados a fazer isso hoje. Você tinha que fazer várias ligações. Mas isso aí realmente foi uma coisa muito importante que só apareceu depois do desenvolvimento das válvulas triodo, que por sua vez depende do efeito termoiônico. Então, muito obrigado e até a próxima.